Olá, meus químicos, tudo certo? No vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer curva de titulação. E daí, para a gente fazer essa curva de titulação, a gente vai precisar dos dados da titulação para depois colocar no Excel e fazer a curva, tá? Mas antes de começar tudo isso, eu vou mostrar para vocês como calcula a concentração que a gente tem após a titulação para poder calcular o pH e para depois jogar na curva de calibração, tá? Então é o seguinte, como a gente vai começar? Primeiramente, eu tenho aqui um exemplo de titulação que consiste num titulante que está na boreta, que seria o NaOH, com a concentração molar de 0,1, e ele vai fazer a titulação de uma solução de HCl 0,1 também, que está no L-Maia. A quantidade de ml do HCl no L-Maia é de 25 ml. Primeiramente, a gente precisa saber quantos mols tem do HCl presente naqueles 25 ml que tem no L-Maia. Então a gente vai fazer esse cálculo. Eu tenho 25 ml dentro daquela L-Maia, só que essa concentração dele é de 0,1 mol por litro. Então é isso vezes 0,1 mol sobre 1 litro. Então eu tenho que eliminar esse 1 litro aqui e esse ml. Então eu faço dessa maneira, vezes 1 litro é a mesma coisa de 1000 ml. Então, fazendo esse cálculo aqui, a gente obtém mais ou menos 2,5 vezes 10 na menos 3 mol de HCl presente naquele L-Maia. E aí, tudo bem, vamos deixar separado aqui. Suponhamos que no primeiro momento eu vá colocar 10 ml do titulante no L-Maia. Então, eu vou colocar 10 ml da boreta, que estavam presentes na boreta, dentro do L-Maia. Então, esses 10 ml vezes a concentração do NaOH da boreta, como foi dito anteriormente, é de 0,1 mol por litro também. Faremos aqui a mesma coisa, só que daí eu preciso eliminar o litro e o ml. Então, o que eu vou fazer? Vezes 1 litro é equivalente a 1000 ml. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu descobri que tem 1,0 vezes 10 a menos 3 mol naqueles 10 ml de NaOH que eu coloquei no L-Maia com HCl. Então, depois disso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos deixar separado aqui. A gente sabe que a quantidade de ácido presente no L-Maia é bem maior do que a quantidade da base que foi colocada dentro do L-Maia. Então, a gente vai pegar o maior, que é do HCl. Vamos deixar aqui HCl, né? E aqui NaOH. A quantidade de mols do HCl, 2,5 vezes 10 a menos 3, e vamos subtrair pela quantidade de NaOH adicionado, menos 1,0 vezes 10 a menos 3. Então, isso aqui restou 1,5 vezes 10 a menos 3 mol do HCl. Então, restou isso aqui de HCl, porque a quantidade de HCl era bem maior do que a quantidade de NaOH adicionado. Qual o próximo passo a fazer? Isso aqui, essa quantidade de mols de HCl, está presente na soma do volume adicionado mais o volume que já tinha no L-Maia. Então, a gente já tinha 25 ml de HCl no L-Maia e adicionamos mais 10 ml da solução de NaOH. Então, no somatório, agora a gente tem 35 ml daquela solução. Só que, para calcular o pH, a gente não pode calcular pela quantidade que tem no ml. A gente precisa calcular mol por litro. Então, a gente vai ter que converter essa quantidade para mol por litro. Vamos fazer o próximo passo. Então, eu tenho 1,5 vezes 10 na menos 3 mol de HCl em 35 ml. Quanto que eu vou ter, então, em 1 litro? Você pode fazer uma regra de 3, porém eu vou fazer dessa maneira aqui. Vezes 1000 ml, que é o equivalente a 1 litro. Então, eu tenho aqui mais ou menos 0,0429 mol por litro de HCl. Ou simplesmente, em vez de colocar mol por litro, pode colocar um M maiúsculo, que significa molar, tá? Então, agora eu preciso calcular pH dessa solução resultante que está no L-Maia. Próximo passo, então eu preciso calcular menos log dessa concentração aqui de 0,0429
429. Isso aqui vai ser igual a mais ou menos 1,37, o pH. Faz jus, né? Porque essa solução que está lá dentro, uma solução ácida, ela tem que ter um valor abaixo de 7, né? Então, realmente, é isso mesmo, né? O próximo passo agora é supondo que a gente coloque a mesma quantidade de NaOH, o mesmo volume de NaOH no Elemaia. Por exemplo, se no Elemaia tem 25 ml e a proporção de íon H+, e OH- é o mesmo, é de 1 para 1, então isso significa que se eu colocar 25 ml de NaOH, vai neutralizar toda a solução e vai ter a mesma quantidade de íons OH- e H+ naquela solução. Então, se eu colocar os 25 ml de NaOH no Elemaia, logo vai estar neutralizado e a mesma quantidade de OH- naquela solução vai ser igual de H+. E quando isso acontece, a concentração é igual de 1 vezes 10 a menos 7. Então, essa concentração é de 1 vezes 10 a menos 7. Então, se você fizer o log disso aqui, menos log de 1 vezes 10 a menos 7, você vai descobrir que isso é igual a 7. Isso só funciona para ácidos fortes com bases fortes. Vai ter casos ali de base forte com ácido fraco, que isso não vai acontecer, tá? Do ponto de equivalência, não vai ser 7 o pH, tá? O próximo passo agora é o pós-neutralização, né? Vamos lá. Suponhamos agora, então, que a gente vai adicionar 35 ml de NaOH naquela solução que está no Elemaia. Agora, a gente precisa saber qual a quantidade de mols, na verdade, que vai ter naqueles 35 ml que foi adicionado, tá? A gente já sabe quanto que tem naqueles 25 ml do HCl. Agora a gente precisa saber quantos mols vai ter nos 35 ml de NaOH. Então, aqui que a gente faz a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Então, 35 ml vezes a concentração do NaOH, que é 0,1 mol, está em 1 litro, claro. Então, 1 litro sobre 1000 ml. Quanto que eu vou ter aqui? Calculando isso aqui, eu vou ter 3,5 vezes 10 na menos 3 mol. Então, agora a gente sabe que a gente tem mais base, mais NaOH no Erlenmeyer do que ácido. Então, já foi neutralizado, já acabou o ácido, agora a gente só tem a base. Então, agora o que está em excesso é a base. O próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai pegar essa quantidade, que é o 3,5 vezes 10 na menos 3 mol de NaOH, e subtrair pela quantidade que a gente teria, né, que já foi neutralizado, teria do ácido clorídrico, que é 2,5 vezes 10 na menos 3 mol. Então, subtraindo isso aqui, a gente sabe que a gente tem 1,0 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. Só que essa concentração não está em mol por litro, então a gente tem que converter novamente. Então, esse 1,0 vezes 10 a menos 3 mol de NaOH. Agora a gente tem essa quantidade em 60 ml. Por quê? Porque foi adicionado 35 ml de NaOH, mais os 25 que já tinha antes no Elemaia do HCl. Então, o total ficou 60 ml. Então, a gente precisa converter isso para litro, mol por litro. Então, vezes 1000 ml é equivalente a 1 litro. Então, isso aqui é igual a 0,0167 mol por litro de NaOH. Agora sim, a gente pode calcular o pH disso aqui. Só lembrando, tá? Para vocês não errarem. Na verdade, o que eu tenho aqui é concentração do íon OH-. Então, quando você for calcular o pH, você vai fazer o menos log dessa concentração, você vai descobrir o pOH. Mas depois você tem que subtrair 14 menos esse valor para você saber o pH. Então, vamos lá. Então, o menos log daquela concentração, 0,067, isso aqui é igual a 1,78. Só que isso aqui é o pOH. Então, eu preciso fazer... Então, o pH é igual a 14 menos o pOH, que é 1,78. Isso aqui vai ser igual a 12,22. Então, agora nós temos o pH.
Agora que você sabe o conceito e como fazer, a gente vai jogar isso aí para o Excel e começar a fazer o gráfico, tá bom? Então vem comigo. Então aqui no Excel, o que a gente vai fazer? Então vamos já identificar. Inicialmente a gente vai colocar aqui concentração do titulante, concentração do titulado, volume do titulado, volume titulante, mols titulante. Lembrando que vocês podem fazer da melhor maneira que vocês acharem, tá? Eu deixei assim para deixar claro o que eu vou colocar. Mols titulado e a concentração final. Essa concentração final pode ser tanto do ácido quanto da base, tá? Eu deixei a concentração final aqui e vou explicar para vocês. Então a concentração do titulante é 0,1, do titulado também era 0,1, o volume inicialmente do titulado era 25 ml, e do titulante vamos deixar inicialmente que era 0. Então essa concentração aqui vamos deixar ter no 70 mais ou menos. Aqui é a mesma coisa. O volume do titulado é fixo, então é 25. Inicialmente ele sempre começa com 25. Enquanto eu não adicionar nada, ele vai ser 25. E o volume do titulante, ele vai mudando. Então aqui eu vou deixar ter mais ou menos 70 também. Então a gente vai pegar aquelas fórmulas que a gente fez e vai jogar aqui. Então, mols de titulante. Quantos mols tem? No início, na verdade, é 0. E o titulado que a gente vai ter que calcular. Então, vamos jogar é igual. O titulado, então, temos 25 ml. Isso vezes o 0,1, que é a concentração dele, né? Do titulado, dividido por 1 litro, vezes 1 litro dividido pelo 1000 ml, como eu tinha explicado anteriormente, tá? Então eu tenho 0,0025, que é o 2,5 vezes 10 menos 3. Só que essa concentração é fixa, né? Então vamos aqui jogar para baixo. Só que a concentração do titulante agora muda com o decorrer que vai colocando a quantidade de ml, tá? Então, é a quantidade de ml do titulante. No início é 1 vezes a concentração do titulante, dividido por 1 litro. Isso aqui vezes 1 litro dividido por 1000 ml. Então a gente tem isso aqui de concentração. Então vamos fazer isso para todo mundo. Agora a gente precisa saber a concentração final, o que resultou depois da reação, tá? Então o que a gente vai fazer aqui, igual eu mostrei para vocês anteriormente, tá? Isso aqui é igual, vou deixar ter entre parênteses, tá? Primeiramente aqui, como eu não coloquei o titulante, só tem o titulado, então eu preciso saber a quantidade de mols por litro de titulado para poder calcular o pH. Inicialmente eu tenho ali só o 0,1 mol do titulado, então isso aqui, concentração final dele, então é 0,1, já posso te deixar aqui. Só que o decorrer que foi colocando o titulante foi mudando então. Então agora foi colocado 1 ml, então é diferente, então vamos calcular. Então, deixar em parênteses, a concentração do titulado que é maior, menos a concentração do titulante, concentração do titulado, menos a concentração do titulante, tudo isso dividido pelo volume total. Então eu preciso pegar o volume do titulado, mais o volume do titulante. Vamos colocar mais um parênteses aqui. Tudo isso vezes 1000, dividido por 1, assim como as fórmulas que eu coloquei lá para vocês, tá? E vamos fechar de novo o parênteses. Agora vamos fazer isso para todo mundo. Só que é o seguinte, vou deixar claro para vocês aqui. Sabe aquele momento dos 25 ml que eu falei que está neutralizado e tem a mesma quantidade de OH- e H+? Esse momento, a concentração aqui, 1 vezes 10 a menos 7. Essa é a concentração. Então a fórmula vai só ter antes disso. Aqui é o momento que já foi neutralizado, então após disso o cálculo muda. Agora a gente tem uma concentração maior de base e uma concentração menor de ácido. Então agora vai ser diferente. Então aqui eu tenho a concentração do maior, que é do hidróxido de sódio, menos a concentração do menor. Deixar entre parênteses de novo aqui, entre outro parênteses.
Esse valor vai ser dividido pelo volume total, que é o 25 mais os 26. Esse total vezes os 1000 dividido por 1. Então vai dar esse valor. Então daqui para frente até o final é essa fórmula. Então temos a concentração final. Antes da neutralização a gente tem mais ácido, então essa concentração aqui para o ácido, e após temos essa concentração aqui para a base. E agora a gente vai calcular o pH. Então isso aqui é igual a menos log de 10, tá? Log de 10, entre parênteses, dessa concentração. Inicialmente a gente tem a concentração de 1, porque não foi adicionado nenhum titulante. E depois, agora que eu calculei, isso aqui na verdade vai só até quando for neutralizado. Daqui para frente é diferente. O que a gente vai fazer daqui para frente? Porque daqui para baixo a gente está falando de concentração do OH-. Então lembra que eu coloquei para vocês que tem que subtrair o pH é o 14 menos pOH? Então aqui a gente tem que fazer isso. Então eu faço o 14 menos log de 10 da concentração que eu tenho de OH-. Então eu tenho isso aqui. Então daqui até o final vai ser isso. Então aqui eu tenho meus dados. Então agora eu preciso fazer o gráfico. O gráfico é o pH no eixo X e no eixo Y vai a quantidade de titulante adicionado. Você marca ali, aperta o Ctrl e vai até o volume do titulante. Agora você vem aqui em inserir gráficos, vou escolher esse daqui e pronto, está aí o seu gráfico. Então daqui para frente é com vocês. Se quiserem adicionar um eixo aqui, o título de eixo também pode. Aí você vem aqui, escreve pH. Aqui você pode adicionar volume de titulante. E aí é com vocês, tá? Então tá pronto o gráfico. Então quem gostou do vídeo aí, dá um joinha, curte, compartilha se possível para poder ajudar o canal. Muito obrigado e até a próxima.